boa noite todos e todas. Estamos aqui em mais um Espiritismo Internacional. Hoje, dia 15 de julho, 18 horas e 3 minutos. Hoje o nosso contato será com o nosso amigo Francisco Mogas, de Santarém, Portugal, que vai nos falar um pouco do fazer dele, do espiritismo, como é que é o contato dele com o espiritismo, enfim, para a gente saber qual é a rotina do espiritismo de um português ou de Portugal, para a gente avaliar o nosso aqui brasileiro. Vai ser um bate-papo de forma bem gostosa. Você vai poder participar também, mandando o seu recado aqui, que a gente vai postar aí no nosso chat. Tá bom? Então, vamos iniciar a nossa live Espiritismo Internacional, convidando para fazer a oração a Heloídes. Você tem? Sim. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe, nos ilumine e nos proteja na noite de hoje. Que a espiritualidade maior possa envolver o nosso amigo Mogas, possa intuí-lo, né, durante a conversa. Mestre Jesus, seja uma companhia constante. Fique conosco hoje e sempre. Assim seja. Bom, meu amigo Francisco Mogas, a gente pode conversar, você falar livremente sobre o movimento espírita português. Eu pensei da gente conversar um pouco sobre caridade. Usar o tema caridade aí como elemento central, mas a gente de uma forma descontraída, é um bate-papo, né? Uma roda de conversa. Aqui no Espírito Santo, né, Fernanda? Lá na Sociedade Espírita Buxaba, a gente usa a expressão roda de conversa. Roda de conversa. E aí eu vou deixar vocês... Tem aí a Valéria de Belo Horizonte já dando boa noite. Eu vou ter que mudar aqui para poder, assim, acho que dá certo, para poder não tapar vocês, não tapa, não tem jeito. Vou tentar ver se eu diminuo aqui o tamanho. E agora vamos ver se dá certo. Que a gente quer a participação do público. Pronto, melhorou. Então, a Valéria de Belo Horizonte, Valéria Palucci, dando boa noite aí. O pessoal vai poder compartilhar. Então, como eu vou compartilhar com os grupos, eu vou me ausentar um pouquinho, e aí vocês três vão continuar aí na roda de bate-papo, tá bom, gente? Até daqui a pouco. Tá joia. Pois é. Agora, é assim, alguém tem que tomar a iniciativa, não é? Porque o Aloísio hoje pregou-me uma grande partida, não é? Eu não estava previsto vir cá hoje, tive que alterar a minha vida para falar um bocadinho, digamos, da experiência como português, da doutrina. É evidente que eu não sou exemplo para ninguém, não é? Porque, ainda para mais, a minha experiência na doutrina é uma experiência muito curta. Eu sou trabalhador do Centro Espírita há cerca de 8 anos, e praticamente comecei na doutrina há 8, 9 anos, se tanto, e tem sido uma descoberta todos os dias de muitas coisas, de muitas situações interessantíssimas que fazem com que a pessoa olhe um pouco para trás e não posso dizer que se possa dizer que se perdeu quase 45 anos ou 46 anos. Todos esses anos também foram anos de experiência, não é? E anos de vivência, não é? Porque agora mais consciente, digamos, da realidade e da responsabilidade do conhecimento que a doutrina espírita nos confere quando nós estranhamos e, essencialmente, quando nós entranhamos a doutrina. Mas eu quero deixar também aqui, não sou só eu a falar, estamos aqui um pouco à espera que o Aloísio venha, mas também quero ouvir também a vossa experiência dentro da doutrina, porque eu começo muito tarde, a grande parte dos brasileiros
com que eu falo, normalmente ou vêm de uma família espírita ou já têm uma longa experiência na doutrina. E essa experiência, muitas vezes, já na altura da infância, da adolescência. Portanto, o que é um pouco diferente, é uma experiência um pouco diferente. Então, Mogas, eu acho que não é o tempo na doutrina, é mais a responsabilidade na doutrina. Porque, assim, eu também não sou de berço espírita, né? Na minha família, alguns são, igual a Luísio, né? Porque minha tia e meu tio eram espíritas, então eles nasceram em berço espírita. Eu me tornei espírita aos 30 anos. Mas o que eu percebo no movimento espírita? Muitas pessoas não se dedicam, né, ao que a doutrina propõe, né, que é a reforma íntima, né, o melhoramento, a mudança de atitude. Então, isso ainda não é tão nítido, né, nas nossas relações. Então, algumas pessoas com bem menos tempo entram para a doutrina e tem um despertar que produz muito mais do que pessoas que estão lá há mais tempo e com mais responsabilidade também. Isso vai do despertamento de cada um para esse melhoramento, né, para essa evolução moral, que na realidade o que a doutrina nos propõe é isso, a nossa evolução moral, que para nós é muito difícil. Então, meu amigo, né, você não perdeu o tempo da sua vida, você despertou no momento que tinha que despertar, e pelo que eu acompanho, né, de você no Café com o Evangelho aqui, então, assim, eu creio que você se dedica bem. Então, assim, a produção, né, por assim dizer, eu acho que não tem a ver com o tempo, e sim com dedicação. No meu caso, eu tenho uns 15 anos que eu me tornei espírita, e eu acredito, assim, que quando a gente... Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que quando a gente quer... Assim, quando a gente busca Deus, tudo mais é acrescentado na nossa vida. Então, tinha uns 26 anos, mais ou menos, quando eu entrei, então, mais ou menos isso, e aí eu estava, assim, completamente perdida na época, eu tinha dificuldade, até, assim, estava indecisa na questão mesmo da crença ou não em Deus, então eu estava bem perturbada. Foi aí que eu comecei a frequentar a doutrina espírita por causa de uma amiga minha, que até a Luídes deve lembrar dela, da Cláudia. Lembra, Luídes? Sim. Ela ficou muito mal na época, ela estava em depressão, ela começou a frequentar e ela veio mudada, assim, conversar comigo. Ela estava, assim, feliz. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Que eu vou lá ver o que está acontecendo, né? E aí eu fui curiosa para saber o que tinha mudado na vida dela, porque é assim que a gente tem que andar, né? De forma que as pessoas olhem para a gente e pensem o que aconteceu na vida dessa pessoa que ela está tão melhor. Então, foi isso que eu vi, ela estava bem melhor. E aí, por curiosidade, eu fui saber por que ela estava tão bem. E aí eu conheci a doutrina espírita lá, primeiro de Setiba. E aí a gente começou a frequentar, eu comecei a ler os livros, me apaixonei, e eu comecei a ler os livros dos espíritos, assim, como romance, da primeira página até a última. Então, depois do Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, na verdade, só os médiuns, o livro dos médiuns, que eu parei na metade, que eu achei ele muito técnico. Mas os outros eu li todos, e me apaixonei, logo comecei a evangelizar, lá em Setiba, no Dias da Cruz. E comecei aí com essa questão da caridade mesmo, caridade para com os outros, e aí eu que me beneficiava, principalmente, a gente que se beneficia. Então, eu ia lá evangelizar as crianças, mas eu era a principal beneficiada. Eu me sentia muito acolhida, muito feliz, começava a me sentir útil, para alguma coisa no mundo, assim, aí
já tive certeza de muitas coisas que eram os meus questionamentos. A religião não me respondia, a Igreja Católica que eu era inserida não me respondia. E aí a doutrina espírita trouxe essa luz para a minha vida. Eu comecei a me sentir muito assim, protegida e amparada, principalmente porque as minhas perguntas eram respondidas. E aí eu me senti muito feliz. Engraçado, quando a Fernanda diz que as minhas perguntas não eram respondidas, eu também realmente tive imensas perguntas ao longo da minha vida que não eram respondidas. E uma das porque assim, eu era católico, não é? Fiz a primeira comunhão, enfim, porque na altura era a única religião vigente no país e os meus pais eram católicos. E realmente as questões começaram a aparecer e eu a não ter resposta dos padres, a não ter uma resposta lógica. Não é? Exatamente isso. Quando a pessoa procura uma resposta lógica. E é engraçado porque eu tive alguma experiência e fui um convívio fraterno, que era um encontro de jovens em que estávamos enclausurados, passo o termo, durante 3 dias, só a ouvir testemunhos e ligados mesmo à religião, e aí dizia-se muito que era fora da igreja não há salvação. E na altura eu já me começava a questionar, tinha os meus 16 anos, e questionava-me porque eu olhava para outros países muçulmanos, budistas, enfim, essencialmente países com grande população, como a Índia e a China, e questionava-me como é que não havia salvação para tanta gente. Com certeza que havia pessoas muito boas aí, não é? E essas questões fizeram que eu me afastasse cada vez mais da religião e me afastasse cada vez mais de Jesus, porque eu fazia a ligação com Jesus à religião católica. Também falta de conhecimento, não é? E eu não posso esquecer que a primeira vez que fui, porque é assim, infelizmente, muitas das pessoas, 90 e tal % das pessoas que procuram a doutrina espírita vão pela dor, ou seja, já não têm mais aonde ir, não é? E vão procurar ali, ou então poderá ser que seja das primeiras coisas a procurar, mas de uma forma geral a dor faz com que a pessoa acabe por entrar numa casa espírita. Eu tive e tenho uma mulher que é uma mulher fabulosa e que me mandou a lançar a semente durante 2 anos. Pegava no Evangelho, ela já frequentava o centro espírita, e pegava no Evangelho numa situação, digamos, mais difícil da nossa vida, e fazia a leitura e dizia-me: olha, sabes o que é que me saiu? Parece que é mesmo de propósito. E eu ia ouvindo, entrava para um ouvido, saía pelo outro, mas ficava cá qualquer coisa. Até ao dia em que realmente, com tantas questões que eu tinha, acabei por questionar-me. Não me considero uma pessoa burra. Porque é que eu tomo uma opinião, porque é que eu tenho uma opinião acerca de algo que não conheço? Então vou conhecer. E comecei a ir ao centro espírita para conhecer. Eu recordo-me que a primeira palestra que eu ouvi foi através do António Mendonça, que eu gosto muito de ouvir, e ele começa-me a falar de Jesus, e digo assim: então andei 40 e tal anos, ou 30 e tal anos a fugir de Jesus, e a primeira coisa que eu ouço é ouvir-te falar de Jesus. Pronto, ok, não é numa sessão que a pessoa pode tomar logo uma opinião. E realmente a Fernanda falou aí em alguns livros, e eu na altura disse assim: mas a minha mulher está a ler Memórias de um Suicida. Como é que um suicida pode ter memórias? Como é que pode escrever memórias? Então, se suicidou, como é que ele pode escrever? E aquilo fazia-me confusão. E foi precisamente o primeiro livro que eu li, foi Memórias de um Suicida. Porque... é um livro pesado, considerado pesado, né, Fernanda? Aqui no Brasil, não dê esse para o iniciante, não. A pessoa para ler Memória Suicida tem que ser espírita, porque ela não vai entender, vai ter dificuldade e tal. Já começou logo, é porque você... É engraçado porque eu li o livro
e li o livro com algumas questões. E já li o livro pela segunda vez, e a segunda vez, depois de estar na doutrina já há 6 anos ou 7 anos, eu sublinhei que há coisas extraordinárias que me passaram completamente ao lado. E uma das coisas que me passou ao lado e que agora me chamou muita atenção, porque depois da minha caminhada eu fui convidado para os trabalhos mediúnicos, e aí eu leio no livro, porque Memórias do Suicídio é um tratado de espiritismo autêntico. Se a pessoa estiver atenta, Memórias do Suicídio é um tratado de espiritismo, ensina espiritismo. Agora, é preciso a pessoa poder ler nas entrelinhas ou então ter alguma preparação. E então, fazem, no princípio, relata o apoio da espiritualidade, a preparação de médios, doutrinadores, até em termos de saúde, para que eles possam ter condições para realizarem o trabalho mediúnico em boas condições. Eles são assistidos, médios, doutrinadores ou dialogadores, como queiram, são assistidos antes dos trabalhos, 1, 2, 3 dias antes dos trabalhos, se tiverem alguns problemas físicos. A espiritualidade trabalha também, e refere na Memórias do Suicida, refere isso, toda a preparação que antes de um trabalho mediúnico mais pesado, o equilíbrio dos centros vitais, através da espiritualidade superior. E isso era uma coisa que eu desconhecia. E quando eu li, da primeira vez, me passou completamente ao lado. Agora mais atento. Depois das Memórias do Suicida, li com muita dificuldade o Livro dos Espíritos. E agora percebo que o Livro dos Espíritos não é para ser lido, é para ser estudado. Lê-se a primeira vez, lê-se a segunda. E o livro que eu adorei de ler, porque depois eu comecei a ler uns atrás dos outros e a beber. Lá está, a pessoa tem tempo, acaba por ter tempo, sendo reformado. É certo que estava na altura, estava reformado, mas tinha uma atividade que me ocupava também há algum tempo, há bastante tempo, e comecei-me a desligar um pouco dessa atividade e comecei a ler. E um dos livros que eu adorei ler, e que é o livro que eu aconselho a algumas pessoas pela primeira vez, é O Céu e o Inferno. E costumo dizer, olha, lês O Céu e o Inferno, mas começa a ler a segunda parte. Não leias a primeira parte, lê a segunda parte, que é dar-nos a resposta para onde vamos, não é? Porque todos nós, vocês sabem, eu penso que sabem, não é? Que todos os livros dão resposta a 5 perguntas, não é? O que somos, não é? O Livro dos Espíritos, somos espíritos. Porque sofremos, o Evangelho segundo o Espiritismo, de onde viemos, a Gênese, o que sentimos, o Livro dos Médios, e para onde vamos, o Céu e o Inferno. Portanto, isto são as respostas que os livros nos dão, e quando uma pessoa, eu recordo-me de uma prima da minha mulher, que me perguntou, então, e agora qual é o livro que tu aconselhas? O Céu e o Inferno, segunda parte do Céu e o Inferno. Lê isso. E depois questiona-me, depois a seguir eu dou-te o livro de Allan Kardec, o que é o Espiritismo. Não, o que é o Espiritismo. É um livro extraordinário para também se iniciar. Portanto, as questões são colocadas, com o Céu e o Inferno a pessoa começa a questionar muita coisa e a partir daí começa a fazer a leitura. E eu realmente, desde palestras, enfim, vi realmente o Chico Xavier também, e o Pinga Fogo, aquele programa maravilhoso, que parece que é um dos programas com mais audiência no Brasil, de sempre, não é? E tudo isso foi, lá está, a pessoa descobre o tesouro, porque é um tesouro, porque a pessoa questiona-se assim, meu Deus do céu, afinal de contas as respostas às minhas perguntas estão aqui todas, está aqui tudo. Eu questionava muitas vezes do género, então, mas é assim, a pessoa estuda, trabalha, morre e termina na morte, então porquê é que estuda? Para que é que a pessoa precisa de estudar? Vale a pena evoluir? Não vale. É assim, costuma-se dizer que cá em Portugal o carnaval são 2 dias, a vida são 3. Portanto, o melhor é gozar bem a vida, tipo carnaval. E quando morre mesmo, acaba mesmo, né? Acaba mesmo, portanto essas respostas a essas perguntas
foram dadas, não é? Porque tem toda a lógica, A pouco e pouco, quando vou ainda entrando na doutrina, começo a ver lógica, e essencialmente lógica porque eu sou muito virado às ciências, eu dei aulas de aerodinâmica, física, enfim, muito ligado à matemática também, muito pela lógica, e aqui tudo me faz lógica, tem tudo uma razão de ser. Eu costumo dizer que já noutra encarnação já tive um contacto com a doutrina, não me liguei muito, mas desta vez eu fui fisgado, como costuma dizer, fisgado pela razão. Foi a razão que me fez entrar na doutrina. Pronto, e depois o resto, costumo dizer que é uma bola de neve. Depois dá-me uma resposta para algumas situações que eu fiz, não é? Situações de caridade, não é? Que eu ajudei, porque onde eu estava à frente de um clube desportivo que eu formei e que trabalhava com crianças, e sinto que, de uma forma inconsciente, ajudei muita criança, algumas delas cujos pais não podiam pagar mensalidades, e eles não pagavam mensalidades, arranjava material para elas. Portanto, isto na prática, você já fazia uma tarefa espírita, né? Até mesmo sem ser espírita. Para quem está chegando aí agora, pessoal, o tema é como se tornou espírita, né? Se você quiser participar, você pode colocar aí a sua maneira aí no nosso chat, que a gente publica aqui e conversa. Cada um tem uma história, né? E o Francisco Mogas está dizendo aí como é que foi, a Fernanda falou como é que foi, a Heloídes também, discutindo a questão aí do berço espírita, né? Eu tenho uma amiga oradora, eu tenho até convidado para o Café com o Evangelho, uma excelente palestrante, e ela diz o seguinte, né? Que ela é de berço espírita também, então ela fala que quem tem berço espírita, a pessoa carrega um berço na cabeça. Aqui no Brasil, o berço é de criança, né? Então, ela carrega o berço na cabeça e está escrito na frente do berço assim, berço espírita, ela brincando, né? Que isso, não, como diz a Heloídes, não faz muita diferença, porque no fundo, Mogas, todos nós nos tornamos espíritas, mesmo quem nasceu não é espírita. Eu fico olhando vocês aí, fico pensando que eu também me tornei espírita. Eu me lembro das aulas de evangelização, da mocidade. Na minha época, a mocidade, os jovens aprendiam a declamar poesia. Era uma coisa bem cultural, assim. Então, a gente memorizava os poemas do Parnaso, né, e poemas grandes. Então, eu me lembro disso. Mas eu me lembro também, na juventude, eu me afastando do movimento espírita e entrando no mundo, na vida normal, bebendo muito, né? Não usei drogas. Eu me lembro que experimentar maconha para mim era muito complicado porque eu não fumava, porque na infância eu aprendi a não fumar. Então isso me deixou longe das drogas. Mas eu comecei com bebedeira e tal. E aí, no momento de obsessão intensa, eu me percebo. E aí, como médium, eu tinha a orientação, olha, vá trabalhar, vá estudar, vá se evangelizar. E aí eu percebo que esse é o caminho para eu sair daquele processo, senão eu ia enlouquecer. Então, talvez ali eu me tornei espírita, né? Então, mesmo nascendo num berço espírita, eu acabei indo pelo caminho da dor. Foi a dor que me trouxe para o trabalho. E desde então, nunca mais eu me afastei. Então, tem essas questões também, quer dizer, até porque a pessoa, às vezes, nem valoriza tanto, porque ela, como está sempre ali, é como o ar. A gente só sabe que ele é importante quando falta. Enquanto ele está ali, tudo bem, né?
a gente vê aí na pandemia, o que mais agrava o coronavírus é quando falta oxigênio no sangue. A pessoa respirou a vida inteira e nunca pensou o quanto é importante o oxigênio. Então, às vezes, a gente é espírita a vida inteira e não percebe como é importante, a não ser quando faltar. Né? Então, talvez seja um pouco isso daí. Então, essa questão de quando faltar, quer dizer, quando precisar. No meu caso, foi pela dor. E aí, isso eu levo para os meus filhos. Então, ontem mesmo, conversando com Sócrates, ele dizia assim, um amigo me disse que, uma amiga, né? Uma amiga me disse que espiritismo não deve, a gente não deve levar o filho para a evangelização espírita. Então, esperar ele crescer para ele escolher a religião. Aí eu disse para ele, qual foi a sua opinião diante do assunto dela? Eu disse a ela que eu vou fazer para minha filha o que o senhor fez para mim. Vou ensinar para ela o caminho. Depois, se ela não quiser, o caminho está ali. A hora que ela precisar, ela já sabe qual é o caminho. Eu disse, não, tem um argumento melhor. Você pode falar com ela assim, não mande sua filha para a escola também não, deixa ela crescer, para ela escolher se ela quer estudar ou não quer estudar. Ela vai dizer, não posso. Então, também, se a escola traz educação intelectual, a evangelização vai trazer educação moral. Então, é necessário. Agora, a religião, depois a pessoa escolhe, né? Tem aí a Sara Ruela, que é irmã da Silvia Freitas, né? Ela está dizendo, sou espírita desde que nasci. Então, você já sabe aí um pouco da história da Silvia. Aí ela está dizendo aí, ó, mas realmente me tornei espírita quando aceitei de coração. Estás aí, falaste aí no assunto que tem a ver com os filhos. Eu tinha realmente essa ideia também, e antes de ser espírita, eu dizia que os meus filhos, eu tenho 3, um tem 30, outro tem 24 e outro tem 20, portanto já são adultos praticamente, posso dizer que são adultos, mas a minha ideia foi sempre eles, quando tivessem a sua opinião, quando pensassem por eles próprios, então, sim senhora, escolheriam a religião. Essa era a minha ideia. A minha ideia, e acabou por ser a ideia também da minha mulher, que também concordou, e nunca nenhum deles foi uma catequese, portanto, o que significa que a única contato que tiveram com a religião, passo o termo, não foi religião, foi com a oração, foi através da minha mãe, que já partiu para o mundo espiritual, e que lhes ensinou, essencialmente ao mais velho, o Pai Nosso. Foi a única coisa. E é evidente que eu agora vejo as coisas de uma forma diferente. E vejo neste sentido. Porque, assim, neste momento, eu tenho 3 filhos que vão ao centro espírita, não são espíritas, na minha opinião não são espíritas, ou pelo menos estão a tentar ser espíritas, mas é engraçado porque é com a experiência. O meu filho do meio foi estudar para a universidade, que é em Évora, fica mais ou menos a 150 km de onde nós moramos, 130, 150 km. E ele ia ao centro espírita, os meus filhos vão ao centro espírita, ou pelo menos iam, assim, um bocado obrigados. O pai, como é disciplinador, eu sou um pouco disciplinador, e eles iam e participavam no Evangelho no Lar, enfim, os mínimos dos mínimos. E o meu Rafael, o meu filho do meio, adormecia durante as palestras. Ele e o Nelson adormeciam na fila da frente, com o Mendonça a palestrar, ou quem quer que fosse, adormeciam e pronto, ok. Eu não gostava de ver eles adormecerem, mas pronto, lá está, eles já são maiores, eu não vou estar... eu disse-lhes que realmente era indelicado e tal, mas eles dizem que dava muito sono. E o meu Rafael só ia para me fazer a vontade. E foi estudar para Évora. Ao ir estudar para Évora, ficou a dormir, arranjou lá um quarto e ficou lá a dormir. O primeiro e o segundo ano passaram-se com muita dificuldade. E eu disse, olha filho, é assim, tu tens em Évora um centro espírita.
tu sentes que não andas bem. E num atendimento fraterno, vimos aí algo que precisa de ajuda. Não és tu que precisas de ajuda. É um irmão que precisa de ajuda e que anda contigo, mas pronto, tu é que sabes. Agora, o conselho que eu te dou é que vás a um centro espírita. O centro espírita de lá é um centro mais pequeno. O nosso centro normalmente tem 200 pessoas a assistir à palestra onde ele costuma ir. Aquele centro é um centro com 20 pessoas, 25 pessoas, se tanto. É numa garagem, é uma coisa mais pequena. E ele começou a ir à terça-feira. Isto no terceiro ano, no princípio do terceiro ano. Começou a andar mais equilibrado e as notas começaram todas a subir. Coincidentemente, as notas começaram todas a subir. Ele acabou o curso, nesse ano foi o melhor aluno da turma. Andou por lá. Bom, conclusão. Nada como aprender na própria pele, não é? Entretanto, ele começa a trabalhar, sim senhora, continua a frequentar o centro e decide ir tirar o mestrado e foi para Valência. A primeira coisa que ele procura foi um centro espírita em Valência, que lhe deu a estabilidade emocional que ele precisava. Não é? Conheceu pessoas, etc, etc. Portanto, eu não posso dizer que eles sejam espíritas, mas que tentam ser, já é um bom passo. Allan Kardec diz que o fato do indivíduo acreditar na reencarnação já o torna espírita. Agora ele fala, né, que o espírita cristão, ou o bom espírita, é aquele que o espiritismo mexe nas fibras, ou seja, modifica, forja o caráter. Eu acrescentaria um outro espírita aí, que é o espírita militante, que é aquele espírito que trabalha no centro espírita. Então, nesse momento, talvez ele esteja envolvido com a universidade e ele não possa se dedicar a uma tarefa no centro espírita. Mas ele, como universitário, ele vai lá, assiste as palestras, ele medita sobre o conteúdo. Então, isso o torna espírita, até porque tem a questão da maturidade mesmo do indivíduo. O tempo também, né? A Sara está dizendo, né? Graças a Deus, meu pai nunca me deu escolha, sempre me obrigou a ir, plantou a semente, né? Eu me lembro, parece violento isso, né? Parece violento, mas eu me lembro do meu irmão caçula, Fernanda é professora, e aí quando ele não queria fazer o prezinho, ele já malandrão, não quis ir para o prezinho. E aí a mãe disse, olha, tudo bem, você não vai fazer um prezinho, mas na primeira série você tem que ir. E aí eu levei, e aí eu sou o irmão mais velho, a mãe disse, você que vai levá-lo. E olha, faça de maneira que ele fique na escola, a mãe já conhece o filho. E aí quando eu cheguei na escola, o meu irmão colocou os 2 braços e as 2 pernas na porta, igual um gato. Aí eu empurrava ele, ele voltava. Empurrava ele, ele voltava. Aí quando eu consegui arrancar ele da porta, ele começou a gritar. E aí eu fiquei envergonhado, porque eu pensei assim, vou achar que eu estou batendo nele. E aí voltamos, nós 2, para casa. A mãe trabalhava fora. Quando chegou no final da tarde, a mãe perguntou, e aí, seu irmão foi para a escola? Estudou hoje? Falei, mãe, ele não quis ficar. Mas, meu filho, você não tem que saber fazer a vontade dele. Ele é uma criança. Você tinha que ter levado ele na marra. Falei, mãe, mas eu fiquei com vergonha. Aí a minha irmã, que é mais velha também, falou, amanhã ele vai comigo. Vamos ver se ele não vai assistir a aula. Eu não sei o que os 2 arrumaram. O fato é que ele ficou na escola. E aí, aos poucos, ele foi se adaptando e depois ele se tornou o melhor aluno da sala. Tanto que ele tinha excelentes notas. Ele passou na Universidade Federal, no vestibular, sem cursinho, em 10º lugar geral. Ele era excelente estudante. Mas para ele conhecer foi uma luta. Então, talvez seja essa a questão. Quer dizer, então, se eu faço isso com o filho, se eu não dou a ele o direito de não estudar na escola, por que eu dou a ele o direito de escolher entre estudar o evangelho ou não? Né? Pode ser católico, pode ser protestante, a religião que a pessoa tiver. Mas a criança ela não tem maturidade intelectual para escolher.
E aí, como diz a Sara, plantou a semente. Por quê? Quando ela já sabia o caminho, aí ela se afastou quando ela cresceu, né? Se afastou, aí ela disse, mas quando a doutrina fez falta, eu estive afastado, aí sim aceitei. Quer dizer, se afastou, a dor bateu, mas ela sabia o endereço. O triste é a pessoa não saber o endereço. E aí ela conta que é parecida a história, né? Que também ela dormia. Francisco Bogas. Eu também dormi várias vezes quando criança. Meu pai me colocava em pé, que é para não dormir. Então, são situações, né? Hoje a Casa Espírita é até a didática de uma aulinha durante a palestra para as crianças, mas na minha época também, Mogas, que é a época da Sara é mais nova do que eu, mas minha época também, as crianças tinham que assistir palestra, entendeu? A evangelização era no sábado, mas a segunda-feira, que era o dia da palestra, e era à noite. E eu estava no outro dia. Eu tinha que assistir, o pai ficava ali comigo, aí eu começava a cochilar, vai lá, lava o rosto. E aí voltava, né? Diga, Fernanda. Então, a gente pode se perguntar também por que o Brasil é o país mais espírita do mundo. E aí vai ter uma entrevista com o Pedro Bial, eu acho que é hoje, que ele vai entrevistar duas pessoas que vão explicar por que o Brasil se tornou, e não a França, né? Por que o Brasil se tornou o maior país espírita do mundo, e por que aqui estão os mais assíduos, os que mais frequentam, os que mais trabalham. Aí, na propaganda, eu vi o rapaz, ele coloca que principalmente por causa do Chico Xavier. Nós temos esse grande exemplo, né? Por isso que aqui floresceu. Então, quando a gente tem um grande exemplo, a gente arrasta, né? A gente vai junto. E também, e por aquilo que eu li também, muitos dos espíritos que foram espíritas em França reencarnaram no Brasil. Sim. Também, ótimo. Agora, esse amor pela doutrina espírita não deve ser de graça, né? Aliás, nós estamos reencarnando no Brasil, a grande maioria de nós, pela primeira vez. Porque o Brasil é muito jovem, entendeu, Mogas? O Brasil é muito jovem. O Brasil tem 500 anos depois da chegada do europeu aqui. Então, nós que viemos para a cadeira espírita, temos aí as primeiras encarnações. E eu quero registrar, Fernanda, que, primeiro, né, que nós teremos no Café com o Evangelho, vamos ver se o Mogas lembra a data, a presença de uma francesa, que não fala português, inclusive. Quem vai traduzir o estudo dela vai ser o Giovanni. Giovanni é poliglota, né? Que dia vai ser, Bola? Acho que é dia 4 de agosto. Acho que é dia 4 de agosto. Penso eu. Eu acho que estou em Espanha nessa altura. Não sei se vou estar presente. Mas há bocadinho estávamos a falar aí numa situação interessante, que é da pessoa ser espírita e às vezes não saber. Eu recordo-me ter lido, quando Bezerra de Menezes, quando lhe entregaram o livro dos espíritos, o Bezerra de Menezes, segundo aquilo que eu li, olhou para o livro e disse, bom, eu já estudei filosofia também, não é? Isto é mais uma filosofia, isto não me irá fazer mal. E foi numa viagem de comboio que Bezerra de Menezes teve acesso e leu, não sei se leu todo, mas leu parte do livro, ou leu o livro todo, e no final de ler o livro, ele disse uma coisa muito interessante, que é, afinal de contas, eu era espírita e não sabia. Portanto, ele já praticava caridade e não sabia que era espírita. Mas a propósito de obrigar, quando eu comecei a fazer o Evangelho no Lar em minha casa, eu recordo-me a primeira vez que fiz o Evangelho no Lar, e foi no quarto do meu filho mais velho. Todos nós, os 5 dentro do quarto, era uma novidade muito grande para os meus filhos, e era uma conquista muito grande eu conseguir fazer o Evangelho no Lar com jovens adultos, não é? Nunca ligados a qualquer religiosidade, e realmente foi uma conquista muito grande. Mas foi muito atribulado, posso-vos dizer que foi muito atribulado. Efeitos físicos houve muitos,
por mais incrível que pareça, talvez para eles questionarem, afinal de contas deve haver qualquer coisa. Eles acharam-se obrigados. Até um certo dia em que houve um que me disse: eu hoje não vou. Disse: filho, é assim, se eu fico triste, claro que fico triste se não vieres. É uma altura da família se reunir, porque é importante a família reunir-se. Mas se tu não achas que não deves ir, tudo bem. Tu tens o teu livre-arbítrio, eu não te vou obrigar a ir ao Evangelho no Lar. E fizemos o Evangelho no Lar sem ele. Fizemos o Evangelho no Lar sem ele uma vez, e à segunda vez ele continuou a não vir, e nós fizemos o Evangelho no Lar, e à terceira vez ele começa a aparecer. Eu não disse nada, não disse comentário nenhum, ok, senta-te, ok, faz a leitura, tudo bem. O que é que ele sentiu? Sentiu a ficar fora da família. Não é? E ao sentir-se fora da família, regressou à família. Portanto, não vale a pena, porque se eu fosse forçar, senhora, vais para aqui e acabou, não há discussão. Na idade, é evidente que estamos a falar de um jovem com já 20 e poucos anos, não é? Sim. Aí não tem como. Não é? Eu já contei, já falei com o Luís uma vez, no Café com o Evangelho, que quando eu ensinava às crianças no desporto, em hóquei patins, os pais vinham ter comigo a pedirem para eu mandar meus filhos, não é? Para eles fazerem determinadas coisas, porque eles não lhes obedeciam. Estamos a falar de crianças com 6, 7 anos, não lhes obedeciam. O que eles diziam era: eu tenho que negociar com o meu filho. Ora, nesta idade, meu Deus do céu, eu costumo dizer, não há negócio possível, porque, como disse o Aloísio, criança com 6, 7 anos ainda precisa de muita orientação, não é? E eu na altura dizia-se: olha, é assim, uma coisa que eu não vou fazer é isso, porque ao fazer isso já estou a fazer uma coisa incorreta, que é desautorizar o pai ou a mãe, não é? Eu já o chamei 3 vezes, ele não vem. Arranja outro método. Agora, não sou eu que vou fazer a vez do pai ou da mãe, ou desautorizá-lo. E eu dizia: eu com os meus filhos, eu não negocio. Vou negociar mais tarde, quando eles tiverem 16, 17, 18 anos, aí negocio, mas sempre com... digamos, com não demasiado negócio, não é? Não demasiado largo, não é? Mas pronto, mas é realmente importante, saber na altura certa, porque se eu tenho, para um jovem com 20 e tal anos, se eu tenho obrigado a participar no Evangelho, devia ser precisamente, costuma-se dizer que era o tiro virava contra a culatra. É verdade. Uma ocasião, Mogas, eu fui convidado pela minha filha mais velha para ir no batizado da minha neta. E, como nós sabemos, o Espiritismo não tem rituais, então não tem batismo. Então, era um batismo católico. E era uma mulher casada, mais de 30 anos. Então, participamos, fomos muito bem recebidos pelo padre, pela comunidade. E ela, inclusive, apresentou para o padre, dizendo que eu era espírita. O padre me recebeu bem, com carinho e tal. E, a partir dali, então, eu não mais toquei em assunto do espiritismo. Inclusive, fiquei sabendo que ela, algumas vezes, lia o Evangelho no púlpito. Então, eu disse: tá bem, tá encaminhada, né? Tá tudo bem. Importante é a pessoa ter uma religião. Agora, ela é maior, ela é casada. E aí, um dia, depois, aqui em casa, no aniversário da mãe dela, da Jailza, aí ela diz, espontaneamente, sem dizer nada, ela diz: ninguém mais me fala nada sobre espiritismo, esse pessoal pensa que eu não sou mais espírita. Aí eu disse: ué, mas você me convidou para batizado
da sua filha. Você lê o evangelho lá na frente, então eu não acho que não é um assunto mais pertinente. Olha, pai, meu marido é católico. A cidade onde eu moro não tem centro espírita. O senhor gostaria que eu ficasse, então, sem religião? Não é justo que eu o acompanhe? Eu disse, claro. Ela disse, olha, mas se houvesse centro espírita, aí eu ia, e ele também ia ter que me acompanhar no centro espírita. Mas lá não tem. Aí eu disse, então, assim, com o filho adulto, não tem como, né? Existe, por exemplo, a criança, por exemplo, a mãe obriga o filho da Fernanda a ir à escola, porque a Fernanda trabalha com primário. Mas, por exemplo, a gente não consegue obrigar um filho a fazer o ensino superior, a fazer a universidade, né? Como vocês dizem em Portugal. Né? Você convence, mas obrigar você não consegue. Porque aí significa que ele já tem uma idade mais avançada. Agora, você imagina eu obrigar o Sócrates a fazer o doutorado. Ô, Sócrates, você vai fazer o doutorado, senão eu vou deixar você de castigo. Não faz sentido, né? Ele é casado, ele tem filho. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Na adolescência, eu tenho uma amiga, que até já foi no Café com o Evangelho. Ela dizia, eu vou fazer uma viagem, vou fazer palestra para os filhos, né? Quem quer ir? Aí um dizia, não, vou ficar no videogame, não sei o quê, eu já fui no centro essa semana. Ela dizia, depois eu pensei em passar no McDonald's, mas aí vocês não querem ir, né? O que eu posso fazer? Então, só eu, seu pai, vamos comer. Não, então nós vamos. Já era uma adolescente, então chegou o ponto que ela falou assim, estou indo fazer palestra, posso ir, mãe? Mas não era preocupado com o centro espírita, mas com o McDonald's, né? Então você vai criando um mecanismo de diálogo. Então, uma coisa é a infância, que aí a autoridade paterna e materna tem que vigorar. Outra coisa é a adolescência, que aí tem que ter a negociação. Agora, na fase adulta, realmente não tem jeito. O que a gente pode dizer é, de vez em quando, fulano, ah, papai, não sei o quê. Ó, isso é falta de uma religião, falta de uma oração, né? Eu penso que a 18 anos em diante já fica mais difícil. E aí, o doutor Bezerra de Menezes, para quem não sabe, ele teve 13 filhos. A grande maioria dos filhos do doutor Bezerra não é espírita. Não é espírita. Tem um outro também, Amorim, Deolino Amorim. Tinha um dos filhos que era ateu, que desencarnou. Um repórter famoso. O famoso Deolino Amorim, espírita, teve um filho que foi um repórter famoso. Ele trabalhou na Globo, etc. O que aconteceu? Ele é ateu. Só que uma pessoa com um legado moral fantástico. Então, não era espírita militante, mas tem esse legado. Outro exemplo, a família Pires, Herculano Pires. Então, a gente tem lá Glória Pires, e mais alguns Pires, que a gente vai ver, por exemplo, Fábio Júnior, que foi casado com a Glória Pires, que é muito simpático ao espiritismo, não sei se ele é espírita, mas... Então, a gente percebe que a mensagem mas principalmente pelo exemplo. Mas nem o exemplo, às vezes, dá jeito. Doutor Bezerra, os filhos... Ramiro Gama conta... Ramiro é um dos biógrafos do doutor Bezerra. Ele conta que ele foi lançar o livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. E ele, então, fez a palestra espírita, normal. Depois da palestra, aquela fila de gente para comprar o livro. Normal, é assim mesmo. Né? Quem é escritor espírita sabe disso. E, então, aquela fila, de repente, quando ele olha, ele esfregou o olho, falou, ué, eu estou tendo uma vidência. Olhou um velhinho de barba branca, uma bengala, e disse, meu Deus, doutor Bezerra está aparecendo para mim. E para que ele está usando bengala? Ela é espírita, ele não precisa disso mais. Será que é símbolo essa bengala? Será que significa o cajado de Deus, isso? E aí, segundo ele, o doutor Bezerra foi andando em direção a ele, chegando próximo dele, disse assim, muito obrigado.
posso lhe dar um abraço? Ele disse, olha, o espírito do Dr. Bezerra é muito humilde, está me agradecendo ainda. Deu-lhe um abraço e falou, parece o abraço de uma pessoa encarnada. Até que toda aquela fantasia dele foi quebrada com a voz no ouvido. A própria pessoa falou no ouvido dele, você me apresentou o meu pai. Eu não conhecia meu pai. Lamento ter perdido meu pai. Porque eu não o conhecia. O que eu conhecia era um homem que se dedicava a um negócio chamado espiritismo e que eu achava que ele podia ter ficado mais tempo comigo. Mas eu não conhecia. E você me mostrou que, na verdade, eu estava dormindo em cima de uma joia preciosa. Eu estava dentro de um baú com um grande tesouro e eu não soube valorizar. E já estava idoso o filho do Dr. Bezerra. Então, um dia desse, encontraram no Rio de Janeiro, esses dias mesmo, coisa de 2, 3 semanas atrás, uma foto inédita do Dr. Bezerra, novinho, com a segunda esposa dele. Ele, aquela barba mesmo, só que novo, né? E investigaram que é um descendente que jogou a foto fora. Então, eu lembro muito daquela passagem da Madre Teresa, né? No fim, o que fica é entre mim e Deus. Porque todos nós, né, Mogas, a gente deseja que os filhos continuem. Porque não só estão bem, não é assim? Eu penso assim, gente, eu sou feliz, eu realizo todos os meus sonhos, eu tenho uma vida leve. Eu quero isso para os meus filhos, eu os amo. Mas cada um escolhe o seu caminho, né? Como é que é? A cada um segundo a sua... Como é que é? Suas obras. Segundo as suas obras. E aí eu quero encerrar minha fala lembrando do meu irmão Quinzinho. Quando meus filhos eram pequenos, do Quinzinho também, do Joaquim também eram pequenos. Então, 5 filhos cada um, a gente meio que disputava, né? Pequenininho, escadinho. E aí eu falei para ele assim, meu sonho é que os meus filhos sejam palestrantes espíritas. Aí ele disse assim, meu sonho é que meus filhos sejam homens e mulheres de bem. Porque, Aloysio, eu espero isso. Se por acaso eles forem homens e mulheres de bem e espírita, oba! Se por acaso eles forem homens e mulheres de bem, espírita e trabalhador espírita, oba! Se por acaso eles forem homens, mulheres de bem, trabalhador espírita e palestrante espírita, aí eu estou no paraíso. Mano, então a gente tem que esperar pouco, que é para a gente não se frustrar. E aí ele me ensinou muito. A partir dali, eu diminuí a minha expectativa, porque a vida deles é deles, né? E eu passei a desejar que eles sejam homens e mulheres de bem. E, para minha surpresa, né? O Sócrates está aí no trabalho, a Ana Luísa, o Vitor Hugo, né? E a Bárbara faz o culto no lar, a Viviane faz o culto no lar. Então, assim, a gente vai caminhando, né? Fazendo a nossa semeadura, deixando os nossos exemplos. Agora, cada um, né, que vai abstrair de acordo com a sua condição em que se encontra. Peço desculpas aí por ter me alongado, e eu vou pedir ao nosso querido Mogas, aliás, vamos deixar ele por último, porque ele é o convidado, pedir a Heloídes que faça as considerações finais aí do nosso encontro de hoje. Eu achei o tema muito interessante, né? Porque realmente cada um tem um despertar, né, para a doutrina espírita. E eu, ouvindo o Mogas e a Fernanda, não sei se com todo mundo é assim que não é espírita, mas o que me fez ir também para a doutrina foram esse monte de questionamento sem respostas, né? Porque eu acho, assim, eu desde criança sou muito questionadora e não acreditava num Deus que escolhia uns nascerem ricos, abastados, outros nascerem sem nada, morrerem de fome. Isso sempre me afligiu muito,
né? E quando eu era católica, você vai perguntar, então, assim, eles não têm uma resposta, né? Porque é muito dogma, né? Tudo dogma, você tem que acreditar em Deus, nisso, naquilo. Então, foi meio que isso que me fez. A minha mãe também passou por um processo, a gente teve que buscar a doutrina espírita, e eu me encantei e estou lá até hoje. Então, foi muito bom, né, a gente descobrir que esse despertamento, às vezes, é o mesmo para várias pessoas. Legal. Fernanda, suas considerações? Então, Heloídes, essas questões todas aí que eu já coloquei, mas uma coisa que eu encasquetava na época que eu tinha 12 anos eram os dinossauros. Porque eu falava, cadê os dinossauros na Bíblia, meu Deus? Aí eu encasquetei com aquilo. E eu fiquei com aquelas questões, né, dos homens também das cavernas, e cadê o homem das cavernas, e aquilo ali. Então, essas questões todas aí que a gente já colocou, e mais sim essas questões dos dinossauros e dos homens das cavernas, porque, então, quando eu li a Gênese, eu me senti um pinto no lixo. A Gênese, para mim, foi assim, que maravilhoso. Eu me realizei lendo a Gênese, principalmente, porque lá estavam todas as questões respondidas. Eu falei, nossa, que maravilha, agora é aqui que eu tenho que ficar. E aí, depois, com o tempo, a gente vai vendo outras coisas, o trabalho, como é importante, o amor ao próximo, aquelas questões todas que o Espiritismo nos ensina, além dessas perguntas aí que a gente tem, esses questionamentos, além disso tudo, é uma doutrina linda. E tem pessoas que têm vergonha de falar, que eu conheço, que é espírita, e eu sempre falo, eu não tenho nenhuma vergonha. Eu gosto que todos saibam. E agora, com o Facebook, que antes, quando eu falava que eu era espírita, as pessoas faziam aquela cara assim, né? Hoje em dia, a gente tem rede social, Facebook, então a gente coloca lá, todo mundo já sabe, se quiser chegar perto, chega, se também não quiser, não tem problema. Já é meio caminho andado. Antes era toda uma problemática, até as pessoas saberem que eu era e tal. E aí tinha gente que não gostava, os preconceitos que a gente já conhece, mas enfim, eu sempre deixei claro que eu sou espírita, eu acho uma doutrina linda, que é o que me transforma todos os dias, é a doutrina espírita, é o que me encantou. Então, é onde a gente tem que estar, onde a pessoa se encanta é o lugar que ela tem que ficar, onde ela se transforma, independente da religião. E a minha é a doutrina espírita, eu só tenho gratidão. Obrigado, Fernando, obrigado. Meu amigo Francisco Mogas, suas considerações aí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que nesse horário, aí em Portugal, por exemplo, pessoal, agora é 11 horas da noite lá, 19h04, 23. Eu sei que você tem um estudo aí com o nosso querido Antônio Mendonça, e está escalado para vir aqui, está escalado no Café com o Evangelho, né? Então, a gente fica muito grato por você vir e trocar essas ideias conosco, nos trazer a experiência, mostrando que Portugal não é diferente. Eu quero deixar claro aqui, o Pedro Bial, o Bogas, ele é da Globo, então é a rede de TV maior audiência no Brasil. Então, se o Brasil é o maior país espírita do mundo, eu já digo com certeza que Portugal é o segundo, porque eu não conheço um outro país, além do Brasil, com tanto centro espírita. E também quero registrar que se nós conhecemos o espiritismo hoje, principalmente as pessoas menos ricas, é graças ao português Batuíra. Por quê? Lá em Portugal, eles tiveram acesso ao espiritismo português, óbvio, né? Antes da gente. Então, quem conhecia o espiritismo aqui no Brasil é quem conhecia o francês. Só que o francês era coisa muito chique. Pouquíssimas pessoas falavam francês. Então, ficava restrito a uma elite. E Batuíra ajudou a tornar público, a tornar acessível o espiritismo, com as obras de Kardec traduzidas para o português de Portugal. O nosso querido Guilom Ribeiro só foi traduzir mais tarde. Manuel Quintão, que traduziu o Céu e Inferno, que o Moga citou, é a única obra que não é do Guilom, o Manuel Quintão, que é uma maravilha, assim,
Se eu puder escolher na obra básica, qual que é a minha mais queridinha, é o Céu e Inferno. Não é o Evangelho, como todo mundo imagina. Para mim, como para o Mogas, é também o Céu e Inferno. Eu adoro o Céu e Inferno. Já li dezenas de vezes. E aquelas mensagens do final ali são fantásticas. Mas, amigo, com você, as considerações finais. Isto foi realmente... Fui apanhado de surpresa, não é? Mas, relativamente à doutrina, eu passei por uma fase de fascinação completa. E ao passar por fase de fascinação, eu quero distribuir todo o tesouro que descobri a toda a gente, e mais alguns. Isto acaba por afastar muita gente também, não é? Eu aqui em Santarém, eu sou, ou pelo menos era, uma pessoa pública na altura, e na altura fiz uma carta de despedida do clube onde eu estava e que eu formei, bastante conhecido, não é? E a carta saiu nos jornais locais. E nos jornais locais eu assumo que largo aquela instituição desportiva e vou me dedicar à Associação Cultural Espírita de Santarém. Houve pessoas que me disseram que eu era completamente louco, que eu podia ser espírita, tudo bem, mas expor-me desta maneira, que não me deveria expor desta maneira. Mas o meu coração não se preocupava com isso. O meu coração foi precisamente dizer a todas as pessoas que estavam na doutrina espírita, independentemente daquilo que elas pensassem, porque o importante é aquilo que eu penso, não é o que elas pensam de mim. E realmente pus e enfim, e a pouco e pouco fui aprendendo a me comportar de uma forma mais contida, embora seja qualquer oportunidade que eu tenha, eu acabo por falar da doutrina. E depois logo vejo se a pessoa com quem eu estou a falar, logo vejo a expressão da pessoa, lá tento ler alguma expressão facial da pessoa para ver se posso continuar ou não posso continuar. Mas é engraçado porque depois a desinformação leva a que o Francisco Mogas passou-se da cabeça, o Francisco Mogas é pastor de uma igreja, enfim, nós estamos sujeitos a isso tudo, não é? Mas pronto, o que é importante realmente é nós sentirmos equilibrados, e é isso que eu sinto um grande equilíbrio com o conhecimento. Nas minhas preces eu refiro sempre, agradeço sempre a Deus o conhecimento da doutrina espírita, porque sem este conhecimento eu continuava afastado da religiosidade, continuava afastado de Jesus. Isso é muito importante. E é aí que realmente eu tento transmitir isso aos meus filhos. Eu às vezes estou a falar com as pessoas e estou a dizer, explico-lhes tudo, e depois no final eu acabo por dizer a essas pessoas que eu não acredito em nada disto. E a pessoa diz assim, então acabaste de estar aqui quase uma hora, eu estou aqui há uma hora para te ouvir e estás a dizer agora no final que tu não acreditas em nada disto. Assim é verdade, eu não acredito em nada disto, porque isto não tem que se acreditar, porque eu sei como é que as coisas são, não é? Quando a pessoa diz assim, eu tenho fé que me vai sair o Euromilhões, que é a lotaria, eu tenho fé, mas a pessoa acaba por não comprar o ticket da lotaria, perdeu a fé toda, não é? Aqui não, aqui a fé racional é precisamente isto, não é? É saber que não preciso de acreditar. Eu sei que as coisas funcionam e sei que as coisas são da forma como nós vivenciamos, e a experiência. E então, quando começo a trabalhar nos trabalhos mediúnicos, se a porta estava aberta, então aí é que abriu-se a porta, as janelas e tudo mais, porque eu sou da opinião, embora nem toda a gente concorde comigo, que a doutrina tem a parte prática, e é graças à parte prática que nós conhecemos a doutrina. A pessoa passar 20 anos a estudar,
sem ter contacto com a parte prática, parece que é coxa, acaba por ficar coxa, porque é, digamos, uma forma de cimentar a parte teórica. Se nós temos o Livro dos Espíritos, se temos todos e outros livros psicografados, não é? É graças à mediunidade, é graças ao trabalho, à parte científica da doutrina, que é a experimentação, passo o termo, que é a confirmação da parte teórica. Se as pessoas me vêm dizer, não, o importante é a pessoa estudar. Não, tudo é importante. E é isso que eu sinto. Tudo é importante. É evidente que fora da caridade não há salvação, e se nós pudermos ser muito teóricos e não praticarmos cá fora, mesmo dentro do centro espírita, e eu, ao princípio, sem grandes conhecimentos, me questionei muito, porque vi algumas atitudes de algumas pessoas que eram espíritas que não tinham nada a ver com a doutrina espírita, atitudes menos corretas. É evidente que o conhecimento levou-me a perceber essas atitudes, a perceber que nós somos realmente imperfeitos e que estamos todos a tentar corrigir as nossas imperfeições. E sim, é um verdadeiro espírita, é tentar corrigir as nossas más tendências. E é isso que a doutrina nos ensina, e é isso que eu sinto, e é isso que eu tentei partilhar com todos vocês, esta experiência. Obrigado, meu amigo. Obrigado. É um outro momento a gente vai, inclusive, discutir esse tema, até porque Heloídes e Fernanda são evangelizadoras, mas hoje, Mogas, a gente tem notícia de alguns centros espíritas do Brasil, e eu acredito que fora do país também, que na evangelização as crianças conversam com os espíritos. Na mocidade, os jovens fazem pergunta aos espíritos, levam médium experimentar, não é qualquer médium, é uma pessoa preparada. E aí o médium incorpora o espírito, e aí as crianças conversam com o espírito. Para que a criança espírita perceba que isso é um processo natural. Para que a criança espírita não vá fazer a experiência da garrafa, nem do copo, que é uma experiência perigosa e que é feita por criança ignorante do conhecimento espírita. A nossa não pode, né? Então, são situações que a gente podemos discutir, pegar um dia desses aí, conversar sobre evangelização espírita, né, Luiz? A evangelização espírita e o tripé, o triângulo filosofia, ciência, filosofia com base científica e com consequências morais. A criança precisa ter acesso a isso. O jovem, o adolescente espírita precisa ter acesso a isso. E aí eu parar com essa história de separar, tirar de fora o que é do mundo espiritual, porque senão fica estranho, né? Quando se trata de espírito, é só teoria. Então, a criança fica meio uma coisa distante. Então, nós estamos no século XXI, estamos na nova era, a gente precisa repensar isso. Mas é só uma provocação, né? Não dá tempo de a gente conversar sobre isso hoje. Agradecer imensamente aí ao nosso amigo Francisco Mogas, muito bom bate-papo, né? Hoje, nesse tipo de roda de conversa, agradecer a Heloídes, a Fernanda, né? Heloídes é presidente do Grupo Espírita Francisca de Sonilo, em Muriaé, Minas Gerais. A Fernanda é trabalhadora da Sociedade Espírita de Buxaba, e eu represento aqui a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, e o Mogas representa a Associação Cultural Espírita de Santarém, Portugal. Ele não gosta que eu falo que ele representa a sucursal do Café com o Evangelho na Europa, tá bom? Vamos convidar a Fernanda para fazer a oração que encerra o nosso encontro de hoje. Mais uma vez, muito grato aos bons espíritos pelas inspirações, grato ao nosso amigo Francisco Mogas, que para ele, hoje lá, agora, são 23 horas e 12 minutos. Com você, Fernanda. Agradecemos, então, imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui entre amigos, agradecendo ao Morgan pela exposição, e agradecemos muito, Senhor, por estarmos entre amigos,
Que o Senhor Jesus possa nos abençoar durante o resto da semana, que nós estejamos amparados e protegidos. Agradecemos também imensamente por essa doutrina maravilhosa que nos envolve, que nos ensina e que nos faz cada dia sermos melhores. Então, Senhor, gratidão sempre, todos os dias, por sermos cada dia melhor. Obrigada, permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.